então está habituado, pescou logo ali, Atos 1, não é? Atos 1, verso 1 a 11. Vamos voltar a lê-lo. Eu vou pedir que alguém de vós, hoje não o lerei eu, vou pedir que alguém possa ler então este texto, que neste caso será a partir do verso 6 até o verso 11, está bem? Alguém quer levantar a sua voz e ler este texto, assim numa voz que seja bem ouvida? Estão atrasados uma hora? Não. Não? Ah, ok. Vanderlei, força, lê alto. Capítulo 1, verso 6 a 11. Estás a ler em Atos? Atos capítulo 1? Ok, então vá. Podes ler nessa versão, sem problema. Não, pode ser assim. Não. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Eu gosto de um autor que a certa altura diz que Jerusalém é o nosso charco. Faz sentido no Brasil, charco? Não? É pouco usado, ok? Então, nós aqui também, e é bom quando nós não caímos no charco, melhor ainda, não é? Então, Jerusalém é o nosso charco, é uma expressão que eu gosto para explicar realmente que é o lugar onde muitas vezes nós nos sujamos. E nos sujamos não com o pecado, mas nos sujamos por causa daquilo que nós de facto fazemos. Eu estava a recordar-me que há anos atrás, numa das várias visitas que eu fiz aos Estados Unidos, lá em Milwaukee. Milwaukee é uma cidade em Wisconsin, no estado de Wisconsin, e aliás é muito famosa por causa do museu que tem lá das Harleys, gente das motas. Harley Davidson, está lá um museu, que aliás tem lá uma moto que eu acho que o Elvis Presley, era do Elvis Presley. Bem, mas pronto, isto agora é só para vocês quererem ir a Milwaukee, está bem? Pronto, fica o convite para vocês lá irem, não é? Aliás, esta cidade é muito conhecida por causa das muitas cervejarias que tem, não é? E então as pessoas gostam muito de ir lá, e é por isso que vocês veem aquela conjugação das motas com as cervejarias, é lá mesmo. Tenho lá um amigo chamado Mike. O Mike era o diretor da APEC daquele estado, e é interessante que um dia estivemos lá e ele levou-me ao alto da cidade, Milwaukee, e confessou-me que ia lá há 3 anos, que ele ia todos os dias de manhã, de madrugada, subia lá acima, à parte mais alta de Milwaukee, e ele orava pela cidade, orava pela sua Jerusalém. É interessante, Milwaukee era a Jerusalém do Mike. A grande pergunta que se coloca perante este texto é: qual é a tua ou a sua Jerusalém? Será que existe uma Jerusalém na sua vida? Jesus disse: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Semana passada nós abordámos esta questão, meus irmãos, e lembro-me que uma das coisas que dissemos, este foi o último slide com o qual nós acabamos, os apóstolos e testemunhas de Jesus, de facto, são pessoas que são testemunhas. É interessante porque logo que o Senhor Jesus subiu ao céu, eles desceram do Monte das Oliveiras, onde eles viram pela última vez o Senhor ascender ao céu, e eles radicaram-se em Jerusalém e ficaram ali a aguardar até que o Espírito Santo os dirigisse. É interessante que quando paramos aqui, eu às vezes pergunto: será que o nosso movimento dos dias hoje, o rebuliço dos nossos dias, nos dá a oportunidade de parar para ouvir o Espírito?
Será que nós incluímos no nosso dia-a-dia espaço para parar, descer a Jerusalém e estar à espera de ouvirmos Deus falar connosco? Esses momentos são necessários na vida das pessoas, sobretudo olhando para os dias que nós vivemos, não só por causa do movimento dos dias, mas também por causa da pressão que os dias nos trazem, por causa do temor e do receio que se impõe sobre nós. Muitas vezes gastamos mais tempo a ver espaço, a procurar entender e a procurar revestir-nos de notícias miseráveis do que propriamente daquele som agradável do Espírito a falar connosco. No último domingo nós terminámos a mensagem e a ideia que passámos foi esta: missões ao virar da esquina começa por acontecer quando os discípulos de Cristo agem como testemunhas de Cristo, e a mensagem que anunciam é a mensagem de Cristo. E foi aqui que nós ficámos. Dissemos que não há nada que nós possamos fazer para anular esta realidade nas nossas próprias vidas. Eu e tu somos testemunhas de Cristo. Se tu já gozas do prazer de ser discípulo de Cristo, das virtudes da vida eterna, não há nada a fazer. Jesus declarou-te a ti e a mim enquanto testemunhas de Cristo. E enquanto testemunhas de Cristo não somos testemunhas de uma profissão de fé, nem somos testemunhas de um corpo de doutrinas, nós somos testemunhas da mensagem de Cristo. Cristo é a nossa voz. Cristo é o conteúdo da nossa conversa. E foi isto que nós realmente vimos. É interessante porque Jesus instruiu os seus discípulos a irem por todo o mundo, começando no lugar onde eles estavam. É interessante isto. O lugar onde tudo se inicia é o lugar onde nós estamos. Vocês nasceram numa cidade, nasceram numa determinada casa. Onde tudo se inicia é o lugar onde estamos. Eu não posso dizer, eu nasci na China, porque eu não nasci na China, eu nasci no lugar onde nasci, o lugar onde eu estava na altura, que neste caso é uma grande cidade, chama-se Marinha Grande, portanto é grande de nome e tudo, está bem? Por isso posso dizer à vontade que ela é grande, não é? Mesmo que vocês não queiram, ela é grande na mesma, não é? Então, a ordem do Senhor Jesus disse, vão por todo o mundo, começa pelo lugar inicial onde nós estamos. Quando Jesus diz, vão por todo o mundo, significa que nós iniciamos a nossa missão no lugar onde estamos, certo? Então, nós somos encorajados a realmente ir do centro para a periferia. Às vezes, eu lembro-me que quando era da idade de alguns de vocês e estavam naquele movimento, a pensar em todo o movimento missionário, o que é que eu vou fazer da minha vida, etc, etc, havia sempre aquela ideia, eu quero ser missionário em tal parte. Não é? Às vezes nós queríamos saltar etapas, e às vezes há esta tendência de saltar etapas no serviço do Senhor. Mas nunca esqueçam, é do centro para a periferia. De Jerusalém, Samaria e Judeia, até aos confins da terra. E este às vezes é o nosso problema. Saltar etapas é uma tendência que nós temos, até mesmo na maneira como resolvemos os problemas hoje, não é? Às vezes dá jeito de saltar etapas. Só que eu acho que saltar etapas complica mais os caminhos, não é? E por isso também, muitas vezes, nós complicamos todo este processo missionário que tem a ver com o envolvimento de cada um de nós. Os círculos proclamatórios que irradiam do centro para a periferia são revestidos de sentido. Não faz sentido que nós sejamos testemunhas na Judeia e Samaria sem sermos na nossa Jerusalém. Assim como também não faz sentido que sejamos testemunhas nos confins do mundo sem sermos na Judeia e Samaria. Há de facto aqui um continuado, um caminho que tem que ser seguido. Não é? E uma das coisas que nós percebemos é que o Senhor nos instrui que realmente o compêndio, deixem-me usar esta expressão, a totalidade da nossa missão, ela de facto pode chegar aos confins do mundo, mas ela não pode atingir os confins do mundo se ela não começar na nossa Jerusalém. Eu, se quiser ir para Braga, eu tenho que sair do lugar onde estou. Bem, estou em Braga, mas se quiser ir para o centro da cidade, eu tenho que sair do lugar onde estou. E até chegar ao lugar onde eu quero ir, eu tenho caminhos que eu tenho que percorrer. O processo missionário é feito da mesma forma. Não faz sentido nós pensarmos como é que a nossa igreja, por exemplo, pode abençoar uma determinada comunidade num país qualquer se nós não nos sentirmos ocupados, em primeiro lugar, com a nossa Jerusalém.
Saltar etapas não ajuda. Eu tenho que ter uma consciência do mundo consoante a consciência que eu crio do espaço onde eu estou. E faz sentido. Não posso ter uma visão assim fantástica dos confins do mundo se eu não tiver uma boa perspectiva da minha Jerusalém. Então faz sentido o que estamos a dizer. É verdade que muitas vezes acontece estarmos a ser testemunhas na nossa Jerusalém quando já devíamos estar a ser testemunhas nos confins do mundo. Isso também é verdade. Curiosamente, a Judeia e a Samaria e mesmo os confins do mundo nunca podem acontecer. Mas a nossa Jerusalém renova-se sempre. Isto é, para onde quer que nós vamos, há sempre uma Jerusalém. Há sempre um espaço onde eu próprio tenho um sentido de missão. A necessidade de sermos testemunhas de Jerusalém existe sempre. Há sempre uma Jerusalém para onde quer que vamos. Podemos nunca chegar à Judeia e Samaria, ou mesmo aos confins da terra, mas a Jerusalém está sempre presente no sítio onde nós estamos. Para todas as igrejas que são fundamentadas nos valores da palavra de Deus, existe uma Jerusalém. Braga é a nossa Jerusalém. Guimarães é a Jerusalém dos nossos irmãos que vivem em Guimarães. E todas as testemunhas honestas de Jesus devem entregar a sua Jerusalém nas mãos de Deus, que é uma das grandes missões que nós devemos ter em primeiro lugar. Devemos consagrar e entregar nas mãos de Deus não só a nossa pessoa, mas também a nossa Jerusalém, porque nós sabemos que a nossa Jerusalém é o espaço que nos influencia também. Se as coisas não correrem bem na nossa cidade, nós queixamos da cidade. Por isso, tem que haver uma preocupação da nossa parte também em tornar a nossa Jerusalém melhor. E quando o Senhor Jesus diz que nós devemos de ser testemunhas da nossa Jerusalém, significa o mesmo, e colando as duas afirmações do Senhor Jesus, significa o mesmo que Ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu não posso ser sal da terra e a luz do mundo de forma eficiente nos confins do mundo se eu não sou na minha Jerusalém. Por isso é interessante observarmos a coisa nesta perspectiva. De facto, de vez em quando este é um inimigo que eu tenho aqui que não sei porquê, não me ajuda. Eu tenho que começar a orar por melhores circunstâncias para isto. Vamos comprar um melhor, pode ser? Está combinado? Vamos falar com a direção da igreja. Comprem uma coisa boa, não é? Porque esta não... Estou a brincar. A nossa Jerusalém devia de ser o início de todo o processo que faz de nós testemunhas de Cristo honestas. Eu coloco ali a palavra honesta com toda a consideração. Porque nós somos honestos, mas nem sempre. Neste processo de sermos testemunhas. Talvez o sentido de missão, meus irmãos, ao virar da esquina, não seja tão territorial, mas mais do ponto de vista da disponibilidade para servir o Mestre, na esfera da nossa própria Jerusalém. A minha pergunta é: qual é a tua Jerusalém? Que limites abrangem a tua Jerusalém? O que é que tens feito por aqueles que Deus tem colocado na tua Jerusalém? Aqueles que Deus tem colocado na tua área de influência. Sabem que num estudo feito há anos atrás, chegou-se à conclusão que a nossa perda de crescimento, e estou a falar nossa, das igrejas evangélicas, existe exatamente na área da nossa Jerusalém. É curioso. Eu vou explicar melhor o que é que isto quer dizer. Uma boa parte das vezes nós estamos a perder o que ganhamos por causa do trabalho que já fizemos. Isto é, já imaginaram as pessoas que deixaram de acompanhar a fé? Talvez pessoas que tu próprio conheces. Pessoas que acompanharam a fé contigo e que, entretanto, deixaram os caminhos da fé. Aqueles que eram e já não são, pelo menos na nossa consideração, ou que estiveram no caminho connosco e já não estão. A nossa perda é perdida na nossa Jerusalém, curiosamente falando. Isto é, quantos familiares nossos andaram na fé connosco e deixaram de seguir a fé? Isto é, imagina quantos seriam aqueles que estariam connosco hoje se não tivessem lançado a mão do arado e não tivessem olhado para trás. Quantos seriam? O crescimento evangélico tem perdido muito por dentro. Pessoas que deviam estar connosco, que deviam fazer parte da nossa Jerusalém, já não fazem. Isto quer dizer o quê?
que mais do que nós pensarmos no universo de necessidades missionárias que existem à nossa volta, nós temos que concentrar a nossa atenção na nossa Jerusalém. Porque é aí que nós perdemos. É muitas vezes na nossa Jerusalém que o processo missionário deve, de facto, ter impacto. Sobretudo, em primeiro lugar. O crescimento do reino de Deus faz-se perto de nós. Faz-se na Jerusalém onde nós estamos. Nós valorizamos muito missões na Judeia, na Samaria, nos confins da terra, mas temos tendência a desprezar as missões que devem acontecer ao nosso lado, perto de nós, conosco, debaixo da nossa influência, da nossa ação. Se cuidarmos bem da nossa Jerusalém, naturalmente nós emergimos para a nossa Judeia e Samaria e, uma vez ativos nos círculos da nossa Judeia e Samaria, naturalmente nós captamos consciência de como chegar aos confins do mundo. Raramente nós perguntamos a Deus: por que é que esta pessoa apareceu na minha vida, na minha Jerusalém? Tem feito essa pergunta a Deus alguma vez? Será que tens alguns propósitos na minha vida relativamente a esta pessoa? Há encontros que se dão na nossa vida que são mais do que meras coincidências. São encontros preparados por Deus para que nós consigamos discernir. E esses encontros, curiosamente, dão-se na nossa Jerusalém. Já criou alguma estratégia? Por exemplo, já pensou: e se eu desse uma porção das Escrituras a toda a gente que toca à campainha da minha porta? Bom, se calhar o carteiro fazia uma coleção de Novos Testamentos, não sei. Não. Mas já pensou? Existe alguma estratégia da sua parte para atingir as pessoas que estão na sua Jerusalém? Eu lembro quando chegámos a Braga, uma das primeiras coisas que fizemos, nós temos um prédio de 5 andares, portanto somos 10 inquilinos. A primeira coisa que nós fizemos, já quando chegámos cá, trazíamos preparado um pacote, não é? Com o Novo Testamento, uma carta de apresentação, e colocámos-nos nas caixas do correio do prédio onde nós vivíamos. Não é? E curiosamente até houve um vizinho que achou muito interessante e houve lá havia lá uma poesia, não é? Que estava nesse livro, e ele fazia poesia também e depois ofereceu-me a mim, deixou lá na caixa de correio uma poesia também. É interessante, não é? É interessante pensar sobre isto. Que estratégia tu tens para realmente seres testemunha na Jerusalém? O lugar onde Deus te colocou. O lugar onde, na verdade, tu vives, onde tu exerces tudo o que tu és. É na tua Jerusalém. É no lugar onde tu estás. Por isso, toda a estratégia celestial tem de ser alojada no coração em primeiro lugar. Isto é, aquilo que não deixa ao coração não aparece nos nossos atos, não aparece nas nossas ações, não aparece nas nossas estratégias. Portanto, se a nossa Jerusalém não estiver verdadeiramente no nosso coração missionário, então nada vai acontecer da nossa parte relativamente àquilo que é a missão que o Senhor nos entrega. Se não admitirmos que somos testemunhas de Cristo e se não vivermos em função dessa realidade, as coisas à nossa volta nunca comportarão aquilo que é o papel divino nas nossas próprias vidas enquanto testemunhas de Jesus. As pessoas passam pela nossa Jerusalém e nós não nos apercebemos que havia um propósito de Deus em colocar aquelas pessoas na nossa Jerusalém, no nosso espaço de influência, no nosso relacionamento, etc, etc. Reparem, talvez o sentido de missão ao virar da esquina não seja então tão territorial. Às vezes as pessoas têm a ideia de quê? De que, sim, Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Mas sabem que a missão de Cristo, antes de ser territorial, ela é uma comissão que se estabelece ao nível daquilo que é o espaço do coração e aquilo que o coração ocupa. Se não houver espaço no nosso coração para a nossa Jerusalém, não há espaço para mais nada, porque esse é o lugar que tu e eu ocupamos. A Jerusalém é o primeiro círculo no qual Deus espera que tu tenhas influência. Por isso, ficar a imaginar, a ir para uma outra cultura, sem nós estarmos prontos para absorver aquilo que é o espaço de missão na nossa Jerusalém, acho que não faz muito sentido. Reparem no que aconteceu com os apóstolos.
Depois que eles presenciaram a ascensão do Senhor Jesus, que está narrada aqui como nós lemos, eles voltaram para Jerusalém, pois sabiam que o sentido de missão começava ali. Jesus tinha dito: vão e aguardem, esperem pela direção do Senhor, neste caso do Espírito, nas nossas próprias vidas. Eu acho que nós estamos a tempo ainda de parar. Não importa a idade que temos, a experiência cristã, estamos na idade de parar, baixar do monte a Jerusalém, ficar à espera e dizer: Senhor, qual é a minha missão no espaço que eu ocupo? Qual é a minha missão na Jerusalém onde eu estou? Porque esse é o lugar que eu sempre terei, é o lugar onde eu estou. Jerusalém é o lugar para onde tu vais, onde tu estás, para onde tu deslocas, é a tua Jerusalém. Vai atrás de ti, vai atrás de mim. A minha Jerusalém é o lugar onde realmente a minha influência pode ser manifestada do ponto de vista daquilo que é o sal e a luz que nós somos. Missões ao virar da esquina, no espaço da nossa Jerusalém, começa com algo interessante. Vejam o verso 14. Realmente, meus irmãos, diz aqui: todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É interessante. Sabem que a nossa Jerusalém implica um lugar, implica... Alguém sabe o que é que está lá escrito? É que eu não consigo ver daqui. Uma convivência. E mais? Pois é. Repararam no verso 14? Reparem bem. Todos eles perseveravam unânimes em juntos, um lugar, em oração, uma convivência com as mulheres e mais. Já repararam? Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Sabe? Se você não entender a sua Jerusalém, não vai entender nada. Porque a Jerusalém, para cada um de nós, é esse espaço que envolve um lugar, envolve uma convivência e um sacrifício. Porquê sacrifício? Porque eles ficavam em oração. Pastor, então está a dizer que orar é um sacrifício? É. Ou não é? Para mim é. Por isso é que eu falho muito. Porque se fosse fácil, é um sacrifício. Mas é isso que é necessário. Reparem, os cristãos, quando o Senhor Jesus realmente desceu, ficaram a aguardar, e é assim, eles juntaram-se, eles perceberam que a Jerusalém deles implicava os outros. Ninguém tem uma Jerusalém sozinho, assim como ninguém gostava de viver numa cidade sozinha, embora há pessoas que às vezes querem estar sozinhas no seu mundo, mas estão perdidos. Precisa uma convivência, é preciso estar com os outros e é preciso um sacrifício. Qual é? Vamos juntar-nos para fazer aquilo que é mais difícil fazer, que é orar. Não, orar é fácil. É? Está bem? Se é fácil para ti, para mim não. Chamar os outros para orar, estar a orar com os outros. Toda a estratégia na Jerusalém tem que ser apoiada realmente pela oração conjunta. Há um lugar, há uma convivência e há um sacrifício. O povo juntou-se assim. O lugar. Qual é o lugar que tu mais gostas? Talvez a tua casa. Eu oro a partir de casa, fico descansado, pastor. Sim, não sou eu que digo, tu podes ficar à vontade na tua casa. Eu até nem sou julgador das tuas orações. Mas essa não é a estratégia. Convivência. Eu prefiro orar sozinho. Eu também. É porque se eu adormecer ninguém me acusa. E o sacrifício? Sim. Sair onde estou, ir ao encontro dos outros. Às vezes nós temos uma forma muito redutora de ler a palavra de Deus. E eu acho que quando olhamos para o versículo 14, achamos que isto foi dos apóstolos e dos discípulos. Se não é para nós, então não vale a pena estarmos aqui. Já vamos todos almoçar mais cedo e isto não tem nada a ver connosco.
Mas tem. Se somos testemunhas de Jesus, Jesus pagou o preço por ti e por mim, então eu sou testemunha. E tenho um preço a pagar. Implica, de facto, escolher momentos em que a convivência é necessária para nós fazermos o sacrifício da oração. E isto é muito importante. Tu nunca serás uma boa testemunha relevante no cenário da tua Jerusalém se a oração não for a primeiro deleite do teu sentido de missão. Se não houver prazer na oração, não haverá gosto pela evangelização do mundo perdido. Aliás, se nós não encontrarmos deleite na presença de Deus, por certo não encontraremos vontade missionária junto dos perdidos de Deus. Faz sentido? Repito, se não encontrarmos deleite na presença de Deus, por certo não encontraremos vontade missiológica junto dos perdidos de Deus. Porque o sentido de missão, Cristo nos dá. Para que nós façamos aquilo que Ele pede neste mundo. Há muitas pessoas que manifestam um grande fervor missionário, mas não se entregam ao que é básico. O que é básico? Oração. Como pode ver, o povo de Deus, de facto, para alcançar a sua Jerusalém, tem que preocupar-se em orar. E é interessante, meus irmãos, vejam que as reuniões de oração nas igrejas evangélicas ao longo da semana são uma tristeza. Estamos todos aqui ao domingo, felizes, contentes a cantar. Não há música como esta às quartas-feiras. Mas há espaço para nós cumprirmos aquilo que é a abrangência da nossa própria Jerusalém. Eu com isto até nem soube, ninguém me viu a chegar ao pé. Porquê é que o irmão não vai à reunião de oração às quartas-feiras? Não, eu não sou desses. Eu não luto batalhas perdidas. Isso é com o Senhor. Você é que sabe, tem as suas razões, não os apresento diante de mim, apresento perante o Senhor. Eu não sou juiz, tenho uma causa igual à vossa. Não é por ser pastor, é porque eu iria à mesma. Recordo-me que quando vivíamos em Lisboa, vivíamos a 75 km, não vieram em Lisboa, era no Alentejo, neste caso. E foi um prazer ir ontem a Vendas Novas, não é? E posso dizer também comi bifana, pronto, não podia deixar de ser, não vou dizer que não. Pronto, então 75 km, etc., tínhamos que fazer 150 km para chegar à igreja. Durante 12 anos, pastoreei uma igreja a 75 km. E não quero falar muito disso. Mas, meus irmãos, chegou a alturas, domingos, vários, em que eu tinha que voltar a casa para deixar os meus filhos para eles poderem estudar, ter compromissos e voltar a Lisboa outra vez. Se não houver um sentido de sacrifício na tua vida, não sei que significado tu encontras. Porque Cristo sacrificou-se por nós também. Então, ir ao encontro dos outros, num espaço, para uma convivência, com o sacrifício incluído, meus irmãos, isto faz parte da vida cristã. Jesus disse isto. Todo aquele que realmente não lançar mão do arado. Vida eterna não nos custa nada, mas custou àquele que alcançou a vida eterna para nós. Portanto, é um ato de amor em relação a Jesus. Fazer a sua obra. E fazê-la de forma, com certeza, esforçada. Nós temos de terminar, entretanto. Sabem que é difícil condensar tanta riqueza em tão pouco tempo. Mas deixem-me só terminar aqui. O que é que está instalado na nossa Jerusalém que precisa ser vencido? Vamos colocar algumas coisas. Talvez tu precises de vencer a vergonha de seres discípulo. Pode ser. Porque é que nós temos a tendência de falar mais de Cristo na nossa Jerusalém, em Samaria e até nos confins do mundo e temos tanta dificuldade em falar na nossa Jerusalém? Porque as pessoas conhecem-nos melhor, não é? Lembro-me daquela afirmação que alguém uma vez fez. Pois ele é cristão,
mas o gato mia e o cão gana. É difícil, não é? Eu dizer que sou cristão e depois o movimento lá em casa é complicado, não é? É difícil, é. Mas isso não anula a missão. A missão de sermos realmente discípulos de Cristo. Talvez tu precises de vencer, tal como eu, o conforto que está instalado na nossa Jerusalém. Há conforto na tua Jerusalém? Tens direito a ele, mas que ele não impeça o sentido de missão que Cristo te entregou. Todos nós buscamos o conforto e com direito. É para isso que trabalhamos. Mas, cuidado, esse conforto precisa ser vencido sempre que está em causa um sentido de missão que nos transporta para coisas eternas, não para coisas passageiras. Em terceiro lugar, talvez seja necessário vencer a tentação do consumismo. Também. Vencer a tentação do consumismo para quê? Para disponibilizar recursos para as necessidades que o próprio Jerusalém impõe e pede a cada um de nós. Talvez nós precisamos de vencer uma tentação que está baseada num vício pessoal. Há vícios pessoais que impedem o sentido de missão. Bom, meus irmãos, é bom nós pararmos aqui para perguntarmos a nós mesmos: será que eu tenho percepção da minha Jerusalém? Será que, por certo, eu nem necessito de ir aos confins da terra se eu for bom na minha Jerusalém? Isto é, se eu sentir o sentido de missão na minha Jerusalém, eu, por certo, estarei mais capaz de entender a Judeia e Samaria e os confins da terra. Mas também pode acontecer que, se eu for uma pessoa ativa na minha Jerusalém, eu não sinto a necessidade de ir à Judeia e Samaria aos confins da terra, porque Deus tem um propósito que emana do início das coisas. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, deu-lhes um sentido de missão. Deus colocou-nos na nossa Jerusalém para nós cuidarmos da nossa Jerusalém com um sentido de missão. E a nossa Jerusalém nós precisamos de entendê-la. Qual é a tua? Nós não chegamos a um aspecto que é fundamental. E eu gostaria de dizer-vos isso, seria o próximo tópico. Tu sabes que a tua casa, o teu lar, os teus familiares são a tua Jerusalém? Como é que estás a lidar com as pessoas que estão na tua Jerusalém? As pessoas que Deus trouxe para a tua própria vida? Esse é um sentido de missão que não pode ser perdido em primeiro lugar. E sabem o que eu queria dizer-vos, para trazer conforto também para os vossos corações? Depois de todos estes anos vividos, considerando que a minha família é a minha Jerusalém, há uma conclusão que eu cheguei. Só há uma tampa, um texto, não é? Só existe uma tampa que tapa esta necessidade. E vocês podem escrever em cima da tampa com letras que não se apagam. Amor. Amor. E podia contar-vos muitas histórias. De facto, o amor é a resposta para a Jerusalém que está próxima de nós. Não podes deixar de amar, mesmo quando os outros te colocam num plano difícil. O amor é a resposta total ao círculo próximo da nossa própria Jerusalém. Mas há mais. Falaremos mais tarde. Mas gostava que ficasses com isto no teu pensamento. Até que ponto eu tenho pensado que os meus, aqueles que Deus traz para a minha vida, são a minha primeira área da minha Jerusalém? Como é que tu estás a lidar com eles?
É triste quando nós ouvimos, o meu familiar é este, não me falo com ele, não me dou com ele. Eu não sei a vossa vida, não levem em conta isso. Se o Espírito Santo vos disser alguma coisa, é ele que está a dizer. Mas essa é a primeira área da nossa Jerusalém. Não faz sentido nós falarmos nos confins do mundo ou na Judeia e Samaria se nós não estamos a lidar bem com a nossa Jerusalém. Não é fácil, claro que não, mas é o amor que responde. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque estás connosco aqui, estás dentro dos nossos corações. Tu fazes morada em nós, Senhor, não porque nós pudéssemos por nós mesmos desejar ter-te cá, mas foste tu, Senhor, que tornaste possível todos os impedimentos que a nossa alma fazia para nos aproximarmos de ti, Senhor. E tu nos concedeste a salvação através de Cristo Jesus. Agora, Senhor, tu delegas em nós tanta responsabilidade quando tu dizes, vós sois as minhas testemunhas. Que coisa incrível, Senhor. Obrigado porque não havia pessoa na terra que me desse uma responsabilidade tão alta quanto essa, Senhor. Ajuda-nos a sentir isso. Foi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos revestiu de esta alta responsabilidade e nos disse que ao mesmo tempo que nós somos testemunhas, nós temos poder para ser. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pai, ajuda-nos a lidar bem, a tratar bem a nossa Jerusalém. As pessoas que às vezes até nos aborrecem, que às vezes nos colocam em situações complicadas. Mas, ó Pai, a única resposta é a resposta de amor. Que não haja ninguém aqui egoísta, Senhor, só para dar trabalho aos outros, aborrecimentos aos outros, mas que todos nós exerçamos o amor na mesma base, na mesma medida. Porque é o amor que conquista, é o amor que vence. Ajuda-nos a olhar à nossa volta, Senhor, e perceber que a nossa Jerusalém é a primeira coisa para onde devemos olhar, quando pensamos em missão do cristão. Dá-nos força e coragem, Senhor. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém.